Olá! Hoje iremos aprender sobre escalonamento de processos em sistemas operacionais. Processos podem ser definidos como softwares que executam alguma ação e podem ser controlados de alguma maneira, seja pelo sistema operacional, pelo usuário ou pelo aplicativo correspondente. Um processo pode estar em execução, bloqueado e pronto. E este só pode passar de execução para bloqueado ou para pronto, de bloqueado para pronto e pronto em execução. E quem define qual processo vai estar em execução é o escalonador. Schedule, ou seja, escalonador, é a principal função do sistema operacional. Este é responsável pela implementação de critérios da política de escalonamento. Essa política é a base da gerência do processador e da multiprogramação do sistema operacional. Entre suas funções temos maximizar o throughput do sistema, oferecer tempo de resposta razoável, balancear o uso do processador entre processos e manter a CPU a maior parte do tempo em ocupado. O dispatcher é o responsável pela troca de contexto depois que o escalonador determina qual processo vai fazer uso do processador. O período de tempo gasto na troca de contexto, ou seja, a troca de um processo em execução por outro, é conhecida como latência de dispatch. Assim, para determinar qual processo irá fazer uso do processador, alguns critérios devem ser estabelecidos, como por exemplo o throughput. O throughput representa o número de processos executados em um intervalo de tempo. Quanto maior o número de tarefas executadas em função do tempo, maior é o throughput. Na maioria dos sistemas, sua maximização é desejável. O tempo de espera é o tempo em que um processo fica na fila de pronto, esperando para ser executado. Já o tempo de CPU é conhecido também como tempo de processador. É o tempo que o processo leva no estado de execução durante seu processamento. O tempo de turnaround é o tempo do processo desde sua criação até seu tempo, incluindo todo o tempo de espera de alocação de memória, todo o tempo de processador e todo o tempo de espera. As políticas de escalonamento buscam minimizar esse tempo. Por último, temos o tempo de resposta, que é o tempo entre a requisição ao sistema ou à aplicação e o instante em que a resposta é exibida. Assim, podemos concluir que as políticas de escalonamento buscam otimizar a utilização do processador e o throughput e diminuir o tempo de turnaround, o tempo de espera e o tempo de resposta. Vale lembrar que esses critérios podem entrar em conflito, pois um critério pode ter maior relevância. A preempção é a intervenção feita pelo sistema operacional na execução de um processo, para que outros possam ser executados. Ou seja, ao invés de esperar que um processo libere a CPU, o sistema operacional pode intervir a qualquer momento a execução do referido processo para que outros processos utilizem o processador. Um algoritmo de escalonamento diz preemptir quando um processo em execução pode perder o processador para outro processo, sem que isso signifique o término de seu ciclo de processador. A maioria dos sistemas atualmente é preemptivo. Já o algoritmo não preemptivo é quando um processo em execução só libera o processador por vontade própria, ou seja, quando um processo está em execução, nenhum evento externo pode fazer com que esse processo perca o processador. Este foi o primeiro tipo de escalonamento de sistemas multiprogramáveis. Alguns exemplos de algoritmo de escalonamento são FIFO e SJF. O FIFO é um algoritmo de estrutura de fila simples e ordem de chegada. Este funciona da seguinte maneira: um processo só libera o processador quando ocorre uma chamada de sistema ou algum erro durante a execução. Ocorre assim que processos com menor importância ganham prioridade em detrimento de processos prioritários.
processos longos ganham frente de processos curtos. Já o algoritmo SJE possui a estrutura de uma lista ordenada na ordem crescente. Sua execução ocorre da seguinte forma: associa-se cada processo à quantidade de tempo que este utilizará o processador. O processo com menor tempo irá ser executado primeiro. Sua vantagem e desvantagem, ao contrário do FIFO, é o desempenho melhor e a implementação mais complicada. Neste algoritmo, é necessário prever o futuro, pois a duração do ciclo de processador do próximo processo não é conhecida. Além disso, nem sempre os processos com menor tempo de execução são os mais prioritários. Finalizamos assim esta aula, que te dará uma base sobre escalonamento de processos em sistemas operacionais.